Oi, gente. Esse vídeo do Paulo Guedes, ele é do ano passado, mas ele é super atual para o momento que nós estamos vivendo de discussão de reforma administrativa, porque mais uma vez o servidor público é colocado como bode expiatório e se quer perseguir o servidor público. Por isso eu acho que esse vídeo tem sido distribuído nas redes sociais para lembrar desse momento do ano passado, não é? Aqui para frente, entra, seja um servidor exemplar, serve 3 anos, 4 anos, dependendo da profissão, do aperfeiçoamento, são 300 e tantas carreiras, vão ser reduzidas para 20 a 30 só. E tem que ter um período de servir mesmo, para ser selecionado. Bom, esse é realmente um servidor público. Ganha estabilidade de emprego, sem filiação partidária. Tem filiação partidária, você não é servidor do Estado brasileiro. Você é militante. Não vou dar estabilidade para um sujeito que pode ser militante à vontade, agora não tem estabilidade, é igual qualquer um de nós. Nós também temos partido, todo mundo anuncia, faz o que quiser. Agora estou mexendo com recurso público, estou com carteirinha de partido, peraí, estabilidade de emprego exige, é como as Forças Armadas também, eu sou um servidor do Estado brasileiro. O que dizer diante disso, né? Perseguição política anunciada. Bem, eu tinha feito um vídeo sobre isso e vou mostrar aqui para vocês. Claro que sim, se você tiver militância partidária, você não terá estabilidade. Qual é a ideia dele? A ideia dele é enfraquecer a militância partidária, especialmente dos funcionários públicos, porque ele sabe, assim como o governo Bolsonaro sabe, que muitos funcionários públicos, não todos, têm uma militância vinculada a sindicatos e vinculada a causas trabalhistas que eles querem enfraquecer. Então, a estratégia é clara e é uma estratégia que tem características, sim, de perseguição com base em ideologia, com base em perspectiva ideológica. Eles querem minar as bases da militância dentro do funcionalismo público por melhores salários, por melhores condições de trabalho, né? E essa reforma administrativa, ela tem sido caracterizada corretamente por líderes de movimentos sociais como uma reforma administrativa que precariza o serviço público e que utiliza os servidores como bode expiatório das contas públicas, né? As entidades sindicais e políticos de oposição têm alertado. A reforma administrativa vai precarizar os serviços públicos e está colocando a culpa dos problemas das contas públicas nos servidores, o que é uma grande mentira. Queria lembrar a vocês que o Brasil tem um sistema tributário profundamente regressivo, que se ele fosse modificado em sua regressividade, nós poderíamos dobrar a arrecadação e ainda assim desonerar, sim, diminuir os impostos sobre aqueles que ganham até 5 salários mínimos. Na verdade, nós poderíamos diminuir a tributação até quem ganha 10 salários mínimos. Quem ganha 5 salários mínimos seria profundamente desonerado por uma reforma tributária que diminuísse a tributação no consumo e aumentasse a tributação na renda, nos dividendos, no patrimônio e na herança, sendo que no patrimônio e na herança a gente nem precisaria aumentar muito. A gente só precisaria introduzir progressividade até para reduzir a tributação na herança, por exemplo, da classe média. Que a classe média paga, quando paga tributação em herança, ela paga como se fosse super rica, o que é uma coisa profundamente injusta. A Federação Única dos Petroleiros, por exemplo, avalia que a proposta enviada nessa quinta-feira é extremamente negativa. Ela vem para precarizar ainda mais o serviço público, escreveu em nota. A entidade lembrou que as reformas liberais realizadas depois do golpe, que derrubou a presidenta Dilma, caracterização do golpe é da federação, embora eu concorde, só tiraram direitos da população, sob a alegação de que melhorariam a economia e a geração de empregos. Pois é, e cadê os empregos da reforma trabalhista? E agora, a reforma administrativa nessa mesma linha, para gerar empregos e a custo menor, sem garantias, parece mais uma vontade de institucionalizar as rachadinhas. A entidade lembra que a proposta do governo Bolsonaro deixou juízes, militares e parlamentares de fora. Interessante como juízes, né, o setor judiciário, os militares e os políticos não serão atingidos por essa reforma administrativa, mas você vai colocar o peso todo, né, nos servidores públicos de outras áreas.
Interessante realmente, né? O secretário-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Distrito Federal, Otton Pereira Neves, afirmou que o governo mente ao dizer que os atuais servidores não serão afetados. Explicou que os atuais servidores ficarão em carreiras em extinção, com congelamento de remuneração e benefícios. Ele entende que, com a reforma, o Estado vai se eximir da responsabilidade de prestar bons serviços à sociedade. Olha só a fala dele. No fundo, as pessoas estão reclamando dos serviços públicos agora, eles querem precarizar para o serviço público ficar ainda pior para servir como justificativa para uma maior privatização. A privatização, em geral, ela é imposta dessa forma. Ela destrói a qualidade do serviço público, diz que a qualidade é ruim por ser público, e isso vem ocorrendo há muito tempo, não é de agora, e aí recomenda a privatização. Os serviços públicos podem e são em vários lugares do mundo melhores, e podem ser melhores no Brasil também, mas para isso é necessário acabar com o subfinanciamento, profissionalizar a gestão, ter plano de carreira e ter mecanismos de cobrança, inclusive do ponto de vista democrático. Dá para fazer um serviço público de qualidade, sim. E ele é em alguns lugares. Se você já foi para um centro de referência do SUS, você vai ver que no centro de referência do SUS, muitos deles, não em todos, as coisas funcionam muito bem. Tem gente que entra no centro de referência do SUS e diz: o SUS é muito ruim, mas aqui é muito bom, sem saber que aquilo ali é SUS, porque está tão condicionado a entender que o SUS é ruim, e o SUS tem problemas graves no atendimento médico tradicional. Em hospitais públicos tem muitas carências, que quando vai para um centro de referência nem reconhece como sendo parte do SUS. A presidenta da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, Vilane Oliveira, ressaltou a importância de dialogar com a população sobre a importância dos serviços e dos servidores públicos para o bem-estar social. Temos que desmistificar que servidores só representam um custo, explicar que o serviço público só não é melhor porque não tem investimento. Eu diria, presidenta, que não é só por falta de investimento, é por falta de investimento, por falta de profissionalização, por falta de mecanismo de cobrança, por falta de uma autarquia que cobre e também por falta de investimento. Falta de investimento é um dos problemas. Não é o único. O Fórum das Carreiras do Estado lançou cartilhas sobre a reforma e o serviço público, buscando um debate mais qualificado. Seu secretário-geral, Marcelino Rodrigues, disse: precisamos sair desse viés eminentemente fiscalista, dessa criminalização dos serviços públicos. E aí tem vários políticos se posicionando. Bem, vamos falar de alguns deles. O deputado federal Rogério Correia, do PT, disse que antes de uma reforma administrativa era necessário discutir e aprovar uma reforma tributária. É lógico. Em vez de cortar no serviço público, nos servidores públicos, nós temos a oportunidade de ampliar a arrecadação a partir de uma divisão de renda e da taxação dos muito ricos e das grandes corporações empresariais, Rogério. Acrescentaria, não é só dos indivíduos ricos. Sim, a tributação tem que ser mais progressiva sobre os indivíduos ricos, mas tem que se também tributar os lucros das grandes empresas. Especialmente aquele que é dividido para os acionistas, que é uma tributação sobre dividendos, que sim está afetando os mais ricos, mas também sobre o lucro, por exemplo, de bancos e de instituições financeiras, que são, via de regra, subtaxadas. Não é que elas não sejam taxadas, mas são subtaxadas. Para ele, a reforma administrativa desmancha o Estado, eu acrescentaria o Estado de bem-estar social, o pouco que nós temos, porque nós não temos um Estado de bem-estar social grande, né? E o faz oferecer menos serviços à população, notadamente aos trabalhadores mais pobres. É isso aí, Rogério. A deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, que a gente sabe que tem se posicionado muito bem, também se pronunciou contra a proposta. O fim da estabilidade no serviço público não é bom para a população, disse ela em vídeo, porque isso substitui profissionais concursados de carreira, técnicos experientes, por cada vez mais indicações políticas por pessoas que estão ali mais compromissadas com seu padrinho político do que com bom atendimento à população. Perfeito. Além disso, ela apontou que o fim da estabilidade abre mais margem para a perseguição política dos servidores. Ela poderia estar realmente adivinhando o que o Paulo Guedes pretende fazer, não é? E ele agora deixou isso claro. É isso aí. Esse é um resumo da reforma administrativa. Precisamos de uma reforma administrativa para incluir mais planos de carreira, para acabar com e reduzir drasticamente as indicações políticas? Sim. Mas é essa a proposta? Não. Nós precisamos de uma reforma administrativa que garanta profissionalização da gestão pública? Sim. É essa a natureza da reforma? Não. Nós precisamos de uma reforma tributária e de uma adequação
do sistema de financiamento do Estado brasileiro para garantir o financiamento dos serviços públicos, especialmente dos direitos sociais estabelecidos na Constituição Federal? Sim. Essa é a natureza da proposta? Não. Esse é um resumo. Esse é um resumo do que pretende Paulo Guedes. E era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui na Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Quem sabe vire apoiador ou membro do canal, se você gostar muito do que a gente faz. Peço que você compartilhe, porque é muito importante. E a gente se vê em um próximo vídeo. Um abração e até lá.